Iniciar a gravação. Vai. Então, vamos lá, né? Vamos continuar aqui na nossa linha de raciocínio. E aí, pessoal, eu contava para vocês que essa diferencinha aqui, né, de tonalidade, foi que permitiu a gente separar o que seria a bexiga aqui, nessa porção, né? Então, essa porçãozinha aqui, ó, deixa eu pegar um amarelo, ó, é a nossa bexiga ou vesícula urinária, como os senhores desejarem chamar, tá? Então, aqui eu tenho uma bexiga de um cão, certo? Agora aqui, né, na vista lateral. Agora aqui, nesse caso, né, a bexiga, ela tem uma porçãozinha, né, mais de região pélvica do que de abdômen, né? Vocês veem aqui que o abdômen, olha lá, ele encerra aqui, ó, né? E a bexiga, ela tá posicionada mais pélvica, tá? Bem ali nessa região de arco ilíaco aqui, tá? Bem coladinho com o ilho, né? Agora aqui, né, num gato, já numa visão lateral, o que que a gente observa? Vamos ver se todo mundo vai concordar comigo. A bexiga, aqui a gente tem a alça de cólon, né? Descendente e a bexiga aqui embaixo. Bem mais elíptica, né? Como a gente consegue enxergar aqui, e mais posicionada na cavidade abdominal. Vejam lá, ó. Todo mundo consegue enxergar? Vou voltar. Olha lá. Sim, tá bem diferente mesmo. Bem diferente. Então, assim, a gente precisa treinar sempre os nossos olhos, né? Então, revisar essas imagens aqui mais vezes, para a gente conseguir localizar e separar essas diferenças, né? Então, gato, sempre num posicionamento mais caudal ao abdômen, como vocês estão vendo aqui, tá? Na cavidade abdominal, mais abdominal, e cão, mais numa região, olha lá, bexiga intraabdominal. Por quê? Porque o animal tem o colo, essa região de colo aqui, ó, mais com... Opa, tô sem o laser. Essa região de colo mais comprida do que no cão, né? Então, acaba que a bexiga, ela fica mais posicionada na região de abdômen, né? Enquanto que o cão estava posicionado nessa regiãozinha aqui, né? Numa regiãozinha mais pélvica. E até essa camada muscular, né? Os músculos aqui do membro posterior, ele acaba sobrepondo a imagem, né? Olha lá, ó. Opa, olha lá, ó. E dificulta um pouquinho mais a gente visualizar a bexiga, né? Todo mundo consegue enxergar aqui, ó, essa região muscular, né? Sobrepondo aqui a bexiga, mas mesmo assim a gente consegue visualizar. E ó, onde termina direitinho o abdômen, tá? Então, tanto que é bacana, né? Essas diferenças aí pra gente marcar na nossa rotina. O rins Aqui, dele tá bem bonitinho também, dá pra ver bem certinho. bonitinho, bem bonitinho. Aqui, né? Você fala os rins. Isso. E aqui do cão, todo mundo consegue visualizar a rinha aqui? Não. Ele tá posicionado um pouquinho mais dorsal, né? A gente não consegue ver o direito, só o esquerdo, né? E só uma sombrinha dele também, com várias regiõezinhas bem radiolucentes aqui, ó, aqui, né? Então, o que que aconteceu com esse cão aqui no exame radiográfico? Esse cão estava em jejum? O que que os senhores acham? Acho que não, porque parece que tá Bem repleto. conteúdo. Bem, isso, com bastante conteúdo. E aí vocês conseguem ver como que isso atrapalha o nosso exame aqui, né? Um outro ponto importante também que, obviamente, a gente tem que avaliar, né? É o ponto da respiração quando essa imagem foi realizada, né? Mas nesse caso aqui é porque realmente, olha só, as alças intestinais elas praticamente ocupam toda a região de abdômen, né? A gente quase nem consegue visualizar o restante das estruturas em função dessa repressão aqui de conteúdo nessa região. Então, aqui dificultou a nossa análise do sistema urinário. Basicamente, a gente vê bexiga de uma forma bem íntegra, né? Restante fica tudo prejudicado. Aqui já não, né? Aqui já foi uma imagem melhorzinha, a gente consegue observar com mais segurança as estruturas todas aqui, tá? Então, nesse gato, né? O que a gente pode encontrar, pessoal? Agora vamos falar da parte legal, né? De alteração. Né? O que a gente pode achar de alteração nessas estruturas de sistema urinário? Então, cistos renais, né, que é aquilo que a gente mais consegue visualizar com facilidade em função da mineralização desse cisto, né, comparado com os tecidos moles ali onde eles estão localizados.
Rupturas ou deslocamento de bexiga, que a gente viu que isso pode acontecer, e entre espécies. Ah, então um outro lance legal, né, da gente avaliar, né? Então a gente viu que existe uma diferença de posicionamento na bexiga de cão e de gato. Quando a gente avalia um cão, o posicionamento é pélvico. Num gato, o posicionamento é mais abdominal. Cuidado para a gente não colocar essa diferença de posicionamento como patológica entre uma espécie e outra, tá? Sempre marcar essa questão da diferença para a gente não cometer nenhum erro na hora do diagnóstico. E aqui, rupturas e deslocamento de bexiga, é possível a gente observar? Sim, é possível, tá? Rupturas de uretra, né? Problema na uretra, né? A gente percebe que o caminho da uretra ele se rompe em algum momento. É possível também a gente observar. Grande parte dessas alterações que relacionam a ruptura, pessoal, a gente precisa de um contraste para auxiliar na visualização, né? A gente vai falar disso hoje também. Era parte da nossa aula anterior. Então, a gente vai ver com bastante segurança quando é que ocorre uma ruptura com a marcação de contraste. A alteração de formato, né, as chamadas hidronefroses ou neoplasias que fazem modificar aí formato de rins, enfim, né, das outras estruturas também. Cálculos renais, vesicais e uretrais, né? Os cálculos, eles tanto podem estar localizados nos rins, propriamente ditos, tá? Ou ainda na vesícula urinária, ou ainda na uretra ou nos ureteres, tá? E aí, esses cálculos, eles podem tanto ser mais radiopacos, quanto mais radiolucentes, tá? Aqueles cálculos mais radiolucentes, né, mais escuros, a gente só vai conseguir visualizar eles através de radiografias contrastadas, porque daí o que vai acontecer? O contraste ele vai atingir o lúmen dos órgãos, né, da uretra, da vesícula, dos rins, né, da ureter, na verdade, e aí a gente vai conseguir ver um espaço mais escuro, mais radiolucente, que é aquele cálculo. Tá? Só para a gente entender essas duas imagens que eu ilustrei aqui para vocês, né? Aqui, né, a gente tem uma região de rim e aqui um outro rim, tá? Então, rim direito, rim esquerdo, essa é uma radiografia de um cão. E o que vocês veem de diferença aqui, pessoal? De uma forma geral. Tá bem grande, né? Bem aumentado. Vocês veem que, ó, tá empurrando a alça intestinal aqui embaixo, tá? A gente consegue visualizar, né, algumas estruturazinhas bem poucas aqui, mas vocês percebem que tem uma perda na radiolucência do órgão? Eu tenho na radiopacidade do órgão, a gente tem muito mais pontos radiolucentes, né? A gente tem aqui alguns pontos radiopacos na região de cálice renal, na região lateral aqui, ó, mais cranial desse rim aqui, do rim esquerdo, né? O rim direito também, ó, com o posicionamento, né, é totalmente diferente. Então, nesse caso aqui, a gente tem o que a gente chama de hidronefrose, né? Então, uma alteração no formato, uma alteração na conformação renal, né? E também na radiopacidade desse órgão no exame de raio-x, né? Então, a gente desconfia de uma doença renal tendendo a crônica aqui nesse tipo de caso, tá? Pode confundir com uma neoplasia, professora? A gente pode desconfiar de uma neoplasia num caso como esse, né? Na perda de radiopacidade, né? Aumento de radiolucência em algumas regiões. Vocês percebam aqui, ó, que essas regiões aqui de inserção de ureter, ó, a gente tem um aumento aqui no calibre até da vascularização do órgão, né? Isso aqui pode ser também indício de uma neoplasia? Sim, senhores, pode ser também, né? Para confirmar, como a gente já falou quando a gente falou de raio-x de tórax e demais estruturas de intestino, falando de sistema digestivo, falando de radiografia de abdômen, a gente precisa de exames complementares, tá? A gente precisa dosar, avaliar alguns marcadores aqui relacionados a possíveis neoplasias, tá? Mas eu tenho aqui, de uma forma bem nítida, uma alteração de parênquima renal, tá? Sendo demonstrada pelo raio-x. E aqui nesse caso, pessoal, o que a gente observa? Também tem aumento, né? Um aumento exacerbado de tamanho de rim, tá? Então, aqui, ó, toda essa estrutura aqui, né? Esse rim, opa, ficou meio torto aqui o meu desenho, tá? Todo esse aumento desse rim aqui era para estar localizadinho aqui nessa região que eu vou fazer tracejada, vocês lembrem? E aí, o que aconteceu? Ele alcançou, né, uma região abdominal, então é um aumento visível, né? Você olha o animal no exame clínico e já vê que tem ali algum órgão aumentado. Na radiografia, você vê que o rim, né, não consegue ser visualizado aqui.
e que possivelmente é ele que está apresentando esse aumento aqui, tá? E aí, pessoal, numa situação como essa aqui, a gente é quase uma certeza de uma neoplasia, tá? Que a gente tem nesse indivíduo aqui, nesse animal. Então, olhem lá o outro rinzinho, olha lá, ó, totalmente radiolucente, tá? Então, alterado totalmente aqui o seu parênquima, né? E esse daqui numa massa muito semelhante a uma massa neoplásica, né? Que faz a gente quase ter certeza disso. Obviamente precisa de um exame complementar, né? Aqui a bexiga também um pouquinho distendida, né? Totalmente ocupando ali esse lado esquerdo aqui do animal, né? Também. Enfim, toda uma alteração aqui que a gente desconfia de sistema geniturinário na radiografia, tá? Aqui, pessoal, o que a gente consegue observar nessas imagens? Não sei se todo mundo consegue ver. Vocês observem que aqui, ó, a gente tem uma projeção lateral, tá? Vou ajudar vocês, né? A gente tem uma projeção lateral, né? Mas aqui, essa projeção, ela tá invertida, tá? Ao invés dela ser direita, ela é esquerda, tá? Então, aqui a gente tem região caudal do animal e região cranial, tá? E aí, olha só, a gente tem aqui na região de bexiga, tá? Então, aqui, ó, a bexiga, ela tá mais abdominal nesse indivíduo, e aí a gente tem essas estruturas aqui mais radiopacas, certo? Todo mundo consegue enxergar? Sim. Sim. E que é uma formação, é uma chamada urolitíase, né? Uma formação de cálculo, tá? Então, olha só o tamanho dessas estruturas que a gente tem aqui. Nessa outra, né, projeção lateral aqui agora, direita, o que a gente observa? Olha lá, ó, vários cálculozinhos que a gente conseguiu até medir aqui nessa radiografia, né? 1,4 centímetros, 1,5 centímetros, né? Então, vários cálculozinhos aqui também em região de bexiga, né? De vesícula urinária aqui, ó. Certo? E aqui, aqui, por exemplo, né? A gente consegue ver um rim, todo mundo consegue visualizar esse rim? Que aparentemente tem as dimensões normais, aqui com uma sobreposiçãozinha de alça intestinal. Todo mundo consegue ver, pessoal? Mas o rim aparentemente normal, mas a gente tem vários cálculozinhos acumulados ali em região de bexiga, tá? E ali, ó, com o risco ainda, né, desse cálculo atingir região de uretra prostática, olha que todo mundo consegue ver, vou fazer de amarelinho. Esse cálculo aqui, ó, obstruindo aí uretra, esse animal provavelmente tem dificuldade de urinar, né? E provavelmente também pode apresentar frações aí de urina com traços de sangue, tá? Aqui, essa estrutura aqui embaixo, né, mais ventral, o que é mesmo? O que é essa estrutura aqui que eu contornei de amarelo? Alguém se habilita? Alguém se habilita ou não? Osso peniano? Muito bem, o osso peniano, então é um macho, né? Quem olhasse para esse M aqui da identificação do raio-x já saberia dizer, né? Então, esse é o zuco, é um macho, tem muitos cálculos ali em região de vesícula urinária, cálculos vesicais, né? E a gente observa aqui, identificando a espécie, o osso peniano, nessa imagem que eu coloquei para vocês aqui, certo? Vamos seguir aqui, então agora essa imagem a gente já até viu ela lá no início da nossa aula, né? Quando a gente começou a falar de projeção lateral, em raio-x de uma forma geral. E aí aqui o que essa imagem quer mostrar para vocês é esse cálculo uretral aqui, bem em região cranial de osso peniano, tá? Então aqui nessa região mais proximal, na verdade, né, de osso peniano, ali ó, querendo entrar ali naquela região de uretra aqui, né, na porção final da uretra. Então, já passou por região de próstata e já está chegando aqui nessa região, já querendo sair, né, querendo ser eliminado aqui esse cálculozinho, certo, pessoal? Isso daqui causa muita dor no animal, então dor à palpação. O animal, quando vai urinar, sente muita dor, então tem algo obstruindo aqui, né, esse tecido aqui, né, parede de uretra, tá
já no processo inflamatório, em função do dano físico aqui, né, do trauma físico que causa esse tipo de estrutura. E isso daqui, pessoal? Quem se habilita a me dizer o que é essa estrutura aí delimitada por essas flechas? Ninguém tem ideia? Então, aqui, ó, pelve. Oi? Isso, região de isquio. Seria deslocamento da bexiga? Muito bem. Isso daqui, pessoal, a gente chama esse acidente aqui de retroflexão da bexiga. O que significa isso, né? Por alguma razão, os órgãos da cavidade abdominal se retraíram todos, mais caudal. Isso normalmente acontece em casos de hérnia diafragmática, tá? O que é a hérnia diafragmática? Alguém se habilita? A gente já falou sobre isso, eu acho, em outras aulas, já dei exemplos. Hérnia diafragmática, o que acontece? Eu tenho uma ruptura, né, um espaçamento ali no tecido do diafragma, né, uma abertura ali, um anel que se forma, e aí o que acontece? Os órgãos da cavidade torácica, eles acabam retraindo, automaticamente retrai o órgão de cavidade abdominal, automaticamente a bexiga, que seria ali, né, o último órgão que faz limite entre cavidade abdominal e cavidade pélvica, invadindo totalmente a cavidade pélvica e podendo tomar essa posição aqui. Isso é comum acontecer? Muito comum. Normalmente, no exame clínico, o que a gente vai observar? Uma bolsa nessa região perianal do animal. Esses dias, não faz muito tempo, a gente recebeu um cão que tinha uma apresentação clínica muito semelhante a desse animal, né? No caso, não era uma retroflexão de bexiga, e sim um aumento exacerbado da próstata, mas são coisas que a gente observa na rotina clínica, né? A gente vai receber o animal, vai ter aquela característica de bolsinha externa ali, nessa região perianal, e aí a gente faz uma ultrassonografia, um raio-x, para identificar qual que é a estrutura que está acolhida ali naquela região. E nesse caso aqui, a bexiga, pessoal. Então, a retroflexão de todos os órgãos, ela foi tão acentuada que a bexiga que já ocupava nessa espécie, né, um posicionamento pélvico, acabou sendo, avançando aí, né, os limites da região de pubis, e aí tá aqui nessa região já de vértebra caudal ali, né, como vocês podem observar, excedendo o limite ali de pubis e isquio, como vocês estão vendo aqui. Certo? Todo mundo consegue ver direitinho essa bexiga? Aqui também, ó. Todo mundo conseguiu ver? Aham. Bom, e agora vamos falar um pouquinho de sistema reprodutor, tá? Então, a gente falou de bexiga, lembrando da anatomia bem adjacente ali à bexiga, a gente tem a próstata, né? Todo mundo lembra da próstata na anatomia, pessoal? Não? Alguém falando aqui comigo. Todo mundo lembra ou não? Todo mundo lembra a função da próstata? Também não. A gente vai ver lá na disciplina de fisiopatologia da Repro, né, e biotecnologia, mas basicamente a próstata é responsável por produzir um fluido, né, que é responsável pela manutenção dos espermatozoides ali. Então, ela produz um fluido prostático, uma composição típica da glândula, né, do órgão, e isso auxiliar na sobrevivência dos espermatozoides, tá? Normalmente ela está localizada no macho bem adjacente ali na região de bexiga, mais caudal, como a gente viu naquela imagem topográfica, e no cão ela assume tamanhos variados. Isso vai relacionar, obviamente, com a idade do indivíduo, tá? Normalmente tá, como eu falei, caudal a bexiga, ela tem que ser simétrica, então ela tem que ter um desenho simétrico. O que isso significa, pessoal? Sem alterações, né, de bordo, por exemplo, né, uma alteração dendrítica, como a gente vê em alguns casos de alterações neoplásicas, né, ou ainda uma alteração que determina uma configuração diferente de uma configuração circular, né? Como a gente vê a próstata na maioria das vezes, tá? Então, simétrica, com margenzinhas lisas e suaves, né? Nunca assim, como nesse segundo desenho que eu fiz aqui para vocês. O tamanho, na vista, na projeção lateral, ela tem que ser menor do que 70% da distância sacropúbica, tá? Então, ela tem que estar posicionadinha, vamos voltar aqui, ó, entre essa distância aqui, menor sempre que essa distância sacropúbica,
púbica, tá? Essa região final, né? Se ela tiver maior que isso aqui, pessoal, existe algum problema relacionado à próstata, tá? Na projeção ventrodorsal, ela tem que estar menor que 50% da largura da entrada pélvica, né? Então, vamos tentar enxergar isso aqui na prática. Opa, aí, eu fiz errado aqui a minha animação, né? O desenho saiu primeiro que a imagem. Então, aqui, só para vocês entenderem ou tentarem entender. Primeiro, a próstata não é um órgão de fácil visualização no raio-x, tá? Como os demais órgãos do sistema geniturinário, com exceção da bexiga, que eu acho que fica um pouquinho mais evidente. Aqui, ó, só para vocês se localizarem, né? Identificarem a porção que a gente tá. Aqui, ó, de verde, eu tenho vesícula urinária. Logo na sequência da vesícula urinária, aqui, ó, eu tenho uma dobrinha e aqui eu tenho próstata. Certo? Aqui eu tenho a próstata. Não é uma coisa que é fácil visualizar, a gente vai ter que olhar para várias imagens, várias projeções laterais, né? Várias projeções ventrodorsais de abdômen para a gente se acostumar com esse órgão, porque realmente ele é difícil, tá? De visualizar. E o posicionamento desse órgão normalmente é bem adjacente à bexiga. O que acontece? Em alguns tipos de alterações neoplásicas ou ainda inflamatórias, tá? A gente vai observar que esse órgão ele avança, ele invade essa região totalmente sacral aqui, né? Alcançando a pontinha da pubis lá no final, tá? Dessa região aqui de pelve. E isso é patológico, tá? Isso indica alguns tipos de patologias importantes pra gente, tá? Então, aqui, ó. O que determina alterações? Olha só, vocês observam que nesse caso aqui, vou pegar de novo a caneta. Opa, para desenhar para vocês. Nesse caso aqui, ó, aqui a gente tem vesícula urinária, bexiga, e aqui era para ter a próstata bem menor do que a bexiga. E, no entanto, olha só o que a gente observa. Um aumento absurdo, tá? Acabou que em função do posicionamento dos demais órgãos do sistema digestivo que ficam aqui na cavidade abdominal, ao invés de assumir um posicionamento pélvico, acabou que essa próstata invadiu a região de abdômen, como vocês estão vendo aqui, ó, tá bem no finalzinho do abdômen, mas bem aumentada daquilo que a gente chama de normal, tá? Então, o tamanho, tá? Então, existem algumas alterações aí, né? Que causam um aumento, né, dessa próstata, tá? Então, algumas patologias reprodutivas que vocês vão ver, né, ou já estão vendo, eu não sei se vocês já chegaram em patologias de macho com a professora Beatriz, já ou não? Pessoal? Não. Já, Pro. E o que vocês viram de patologia de macho até agora? A gente viu tumor, essas Alguns tumores de próstata, vocês já viram? E existem alguns aumentos de próstata, né, que não estão somente relacionados a tumores, né, a células cancerígenas, cancerígenas propriamente dita, né, neoplasias graves, né, malignas. Então, uma delas é a chamada HPB, que é hiperplasia prostática benigna, tá? Podem anotar aí. Então, esse tipo de situação que vocês estão vendo aqui é uma hiperplasia prostática benigna, né? Então, depois de fazer alguns outros exames complementares, fica comprovado que esse aumento, né, é um aumento de formação neoplásica, tá? Mas benigna, tá? Então, as neoplasias, né, propriamente ditas, as cancerígenas com malignidade, né, e os chamados cistos paraprostáticos, né, que são aquelas malformações que são laterais, né, no caso aqui não é o que a gente está visualizando nessa imagem, mas o que a gente observa? Que a silhueta, vou tentar desenhar aqui para ilustrar para vocês, a silhueta da próstata, ela se altera, né, então vocês observam que tem a próstata aqui, e lateral à próstata, vocês observam algumas formações, né, algumas massas aqui, então esses são chamados cistos prostáticos, que podem tanto estar lateral, dando uma impressão de aumento externo à próstata, quanto também essas formações internas, né, o aumento
a radiopacidade, né, em função de cistos que podem se formar aqui na região de próstata, na uretra, na porção de uretra prostática, por exemplo, dando essa impressão de aumento da próstata, certo? Então, essas são algumas das alterações que a gente pode encontrar a nível de próstata em machos através do exame de raio-x. E aí, pessoal, partindo um pouquinho para a fêmea agora, né, falando de útero, o que a gente pode identificar através de um raio-x a nível de útero, né? A gente já comentou também que o útero não é uma estrutura de fácil visualização no raio-x, contudo, algumas situações fazem com que ele se torne mais aparente, tá? Então, uma delas é o aumento de lúmen uterino. O que é o lúmen? É a luz dos órgãos, né? Então, o lúmen uterino, a luz do útero, né? A região interna ali, fora da parede, né? Do órgão, do endométrio. Então, quando eu tenho acúmulo de líquido, acúmulo de sangue ou muco, isso vai ficar mais evidente no raio-x em função da diferença da radiopacidade quando eu tenho esses tipos de substâncias aqui, tá? Que a gente já conhece. Espessamento da parede uterina, né? A gente consegue ver um aumento da parede uterina, tá? Inclusive o aumento da vascularização relacionado aí ao aumento da radiolucência da parede desses órgãos, tá? Então, no caso de hiperplasia uterina, a gente consegue visualizar. Quando eu tenho malformações, né, ou as famosas massas, né, que podem ser neoplasias, a gente também consegue ver de uma forma bem fácil no raio-x. Quando ele está fisiologicamente normal, é difícil, mas quando tem alteração, como a gente mencionou na aula anterior, a gente consegue visualizar. E ainda no caso da presença de fetos, tá? Se eu tenho fetos intrauterinos, se eu tenho gestação ali, eu consigo, inclusive, contar os filhotes, tá? Em função da diferença de radiopacidade do tecido ósseo desses indivíduos, tá? Então, quando eu tenho morte fetal também, eu consigo visualizar isso com uma facilidade, né? E consigo visualizar nesses casos a diferença de tonicidade do útero e também a maceração desses próprios filhotes, tá? No caso de morte fetal. Bom, o que são as alterações que me dizem que tem ali um aumento do tamanho de lúmen? Quando é que muda o tamanho do lúmen, né? O espaço, né, da luz do útero? Quando aumenta? Quando eu estou no puerpério. O que é o puerpério, pessoal? Vocês já aprenderam com a professora Beatriz? O que é o puerpério? Acho que não, pelo menos eu não lembro. Não? Ninguém se habilita nem a chutar o que é o puerpério? Eu vou deixar isso de tarefa de casa, então, para vocês pesquisarem, viu? Que a hora que vocês chegarem na minha parte da reprodução, vocês já vão estar sabendo o que é o puerpério. Senão, no final da aula, eu já respondo, que eu não aguento. Então, piometra, hemometra ou mucometra, né? Então, estão em situações que a gente tem acúmulo de pus, né? De sangue no útero ou ainda de muco no útero. Então, nesses casos, a gente tem uma diferença de substância que está sendo acumulada na luz do útero. E aí, isso altera a radiopacidade, a radiolucência dessa estrutura, faz com que a gente desconfie que tem algo ali e note o útero, obviamente. Hiperplasia uterina, né? Quando eu tenho um aumento ali realmente da parede do útero exacerbado, vou conseguir notar isso no raio-x. Neoplasias e no caso de gestações, né? Aumento no tamanho do lúmen ali, e aí a gente consegue inclusive identificar se tem filhotes ali dentro, como eu mencionei para vocês no slide anterior. Então aqui, ó, isso daqui é alça abdominal, pessoal? Essas estruturas aqui? É parecido com alça abdominal? Quem que achou parecido ou não? Ficaram na dúvida, né? É difícil de achar alguma coisa parecida aí, né? Bom, só para a gente conseguir nos localizar aqui, tá? Isso daqui, o que é? Essa estrutura aqui, marcada com esse lúmen radiolucente. Eu sempre gosto de desenhar. Parece uma porção de cólon. Muito bem. Então, é uma porção de cólon descendente, tá? E vocês observem que, comparado com as imagens anteriores que a gente tinha visto, eu não sei se todo mundo vai conseguir visualizar falando assim, mas vocês podem voltar nas imagens depois da aula para revisar. Esse cólon descendente, ele sempre estava alinhado numa região bem de medial aqui, ó, no lúmen desse abdômen, tá? E aí, o que acontece? Ele está bem deslocado agora para a região dorsal do animal. Então, aqui tem o colo, tá? Aqui, ó, era a região que era para estar localizado o útero,
tá? Numa região dorsal aqui, a bexiga. E aí, o que que aconteceu aqui, pessoal? De repente, aquelas alcinhas intestinais que eram bem mais finas, porque parede intestinal tem uma apresentação bem mais fina de intestino delgado, né? Tem uma apresentação bem mais fina do que de lúmen, né? Menor aqui, diâmetro de lúmen, bem menor que de cólon. Vocês não lembram disso? Vamos voltar lá numa imagem de intestino delgado? Todo mundo acompanhar? Olha isso aqui. Paredezinha bem mais fina. Todo mundo concorda comigo? Sim. De repente, gente, o que que aconteceu aqui? Sumiu aquelas estruturas. Eu não tenho alça intestinal nessa vista lateral aqui direita desse indivíduo que eu radiografei. Não tem. O que que eu tenho? Tenho uma estrutura com uma parede bem superior. Ó. Então, aqui, né? Ó, os recortes, né? Olha lá, essa diferença aqui é gordura, né? Então, tem essa diferença. Deixa eu pegar um laser. Essas estruturazinhas aqui, né? Mais radiolucentes, mais escuras, é gordura, é espaço de gordura, né? E aí, o contorno mostra pra gente, evidencia pra gente uma estrutura bem radiopaca. Bem radiopaca, não tem fezes aqui dentro, né? Não é aquela apresentação de fezes. O que é isso aqui, pessoal? Útero. Útero extremamente dilatado, né? Tá tomando quase que totalmente, né? 90% da cavidade abdominal, 80% da cavidade abdominal. O que pode ter aqui dentro? Né? O que está sendo acumulado aqui nesses cortes de útero que eu consegui visualizar na radiografia? Aqui, ó, aqui a gente tem uma outra alcinha aqui, né? Um outro recorte de útero, e aqui nesse lúmen a gente tem, ó, uma imagenzinha mais radiolucente, que pode ser tanto, é um líquido, né? Tem uma região mais aquosa aqui, que pode ser sangue, né? Ou pode ser um muco menos denso, né? E aqui, provavelmente, a gente tem pus, pessoal. Olha o quanto que isso aqui tá radiopaco, o quanto que tá cinza, né? Então, tem uma coleção aqui que pode ser mista, né? Um pouco de pus, um pouco de sangue, né? Um pouco de muco, um muco menos denso em algumas regiões de útero, mas o diagnóstico é certeiro, tem uma dilatação uterina nessa radiografia dessa fêmea aqui, certo? Vocês conseguem notar bem a diferença entre a apresentação do útero nessa imagem comparado com uma radiografia normal aqui, né? Em que a gente tem alças intestinais? A diferença da radiopacidade de radiopacidade de intestino para aqui, ó. Então, aqui, intestino delgado, deixa eu pegar um laser. Intestino delgado, né? Aqui, né, tem um cólon ascendente, cólon transverso, entrando no cólon descendente, intestino delgado de fundo, tá? Aqui, né, cólon transverso, toda a parte de intestino delgado, e aqui, de repente, sumiram as alças, né? Deixa eu apagar a tinta para vocês visualizarem. Olha lá. Aparece essa outra estrutura diferente aqui, que não é intestino. Fatidicamente, se a gente não sabe que é útero, a gente bate o olho e sabe que não é intestino. Não tá como a gente estava acostumado, né? E só pode ser, né, uma alteração aqui de útero nesse caso, certo? Nesse caso, a gente desconfia. Piometro, hemómetro, mucometro. O que se faz nesse caso aqui, pessoal? Aí nós vamos aprender lá na disciplina de reprodução, tá? Faço um exame reprodutivo, né? Posso coletar material aqui, né? Posso colher material para citologia, ou ainda para fazer uma placa, né? Uma microbiologia, né? Do que tem aqui dentro, para identificar a lesão. Com uma ultrassonografia, eu consigo visualizar o que eu tenho aqui, se é pus, tá? Pela densidade aqui desse material que está colecionado no útero. E o que é a recomendação aqui nesse caso? Ovário-esterectomia, tá? É cirurgia, uma recomendação cirúrgica de castração. A gente já está fazendo a inter-relação aí da nossa disciplina com a disciplina de clínica e diagnóstico, né? E indicação cirúrgica. Aqui, olhem só que legal que tá, que bagunça que tá nessa cavidade abdominal. Rim jogado lá para cima, né? Todo mundo consegue ver os dois rins aqui, ó? Sim. A bexiguinha jogada lá para a região pélvica. E ainda sendo pressionada por umas patinhas aqui, ó. Todo mundo consegue ver isso? E aqui, o que a gente vê, pessoal? Feto. Feto.
gestação, tá? Normalmente, pra gente, quando a gente faz um raio-x de uma cadela prenha, lembrando que, né, não é comum, né, não é de prática, né, a gente fazer radiografia de animal prenhe, né, na ausência de um aparelho de ultrassom, ou ainda na evidência de você, na avaliação clínica, você perceber, né, e com o histórico clínico do animal, que aquele parto já era para ter acontecido e não ocorreu, né? E você ter a segurança de que aqueles animais provavelmente estão em sofrimento fetal ou óbito, e você precisar de um exame para poder ter uma ideia do tamanho do estrago para levar aquele animal para uma mesa cirúrgica, por exemplo, a gente faz a radiografia para pelo menos contar e observar o que está acontecendo ali, tá? Então, aqui a gente consegue contar quantos filhotes através do crânio, tá? Então, 1, 2, 3 filhotes, a gente consegue visualizar pelo menos aqui nesse útero, tá? E aí, isso me dá um diagnóstico de gestação, obviamente, tá? Se eu tenho uma gestação viável, a gente faz uma ultrassonografia, é o mais apropriado. E num outro caso, como esse daqui, né? A síndrome do filhote único, que a gente chama, que é quando normalmente as cadelas elas acabam cruzando com animais com machos muito grandes. E aí o que ocorre, pessoal? Um filhote acaba se desenvolvendo, né? Os outros que possivelmente podem ter acontecido aqui, né? Sendo viáveis na fecundação, vão sendo absorvidos, né? Entre morte fetal, e aí um filhote se desenvolve. O animal não consegue parir aquele filhote, né? Isso gera uma distocia, né? Um parto distóxico. E às vezes a gente também tem que arcar aqui com uma intervenção cirúrgica. Vocês observem aqui, olha aqui os membros desse animal invadindo a região vertebral ali da fêmea. Imagina a dor que essa fêmea não está sentindo. Tá bem retraída, também contraidinha, olha aqui, ó, a coluna, né? E ali, ó, o diâmetro de crânio, né, do filhote, ele não é compatível com a passagem disponível da pelve da fêmea, tá? Então, nesse caso, indicação cesárea, certo? Muitas vezes, né, o que acontece? Muitas vezes, aqui nesse caso, o animal já veio em óbito, não é mais viável, e aí pode chegar num quadro como esse que vocês estão vendo aqui, ó. Vejam que é a mesma síndrome, não é o mesmo animal, mas é a mesma síndrome do filhote único, quando a gente tem cruza por machos maiores, né? E aí, o que aconteceu aqui? Quem que se habilita a me dizer o que é essa porção mais radiolucente aqui nesse raio-x? O que eu tenho aqui? O que faz com que o raio-x apresente esse tipo de imagem, pessoal? Super radiolucente, radiotransparente praticamente aqui. É gás, não é? Gás? Tudo bem, é gás. Nesse estágio, o filhote entrou no processo de enfisema, pessoal. Enfisema, então perda da estrutura e o apodrecimento mesmo. Então, eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de, em algum estágio, acompanhar uma situação dessa. Muito comum com filhote de rua, né? Ou com animal que não é castrado e não é cuidado, né? E acaba pegando cria realmente de cachorros, de machos maiores. E aí chega na clínica numa situação como essa aqui, tá? Um quadro extremamente reservado, né? Porque pode já ter acontecido aumento da permeabilidade aqui desse útero, extravasamento de substância contaminada, né, para a região de peritônio. O animal pode estar em peritonite, pode já estar numa bacteremia aqui, enfim, né? E pode ir a óbito. É um caso extremamente reservado, mas que a gente ainda pode tentar uma intervenção cirúrgica para fazer a limpeza, né? Para tentar castrar isso aqui, castrar essa fêmea, eliminar esse foco aqui, tá? O que acontece muitas vezes em casos como esse? O útero, pessoal, toda essa estrutura aqui de órgão, ela tá friável. O que é friável? Como que eu posso exemplificar para vocês? Vocês imaginem, sabe aquele plástico filme que a gente usa para cobrir as vasilhas? Cobrir vasilha de cozinha, aquele plástico filme. Sim. Plástico PVC, que usa muito na cozinha para envolver os alimentos, enfim. Sabe quando ele molha, ele fica com aquele aspecto molinho, a gente não consegue nem esticar ele mais, a gente pega ele ruga inteirinho? É muito parecido com a situação que fica o tecido uterino nesses casos aqui. Então, a gente não consegue muitas vezes suturar, a gente não consegue aproveitar nada aqui nesse caso, fazer uma cesárea, por exemplo. Né? Então, a gente tem que fazer a castração e rezar para a gente não ter tido uma contaminação muito substancial e o comprometimento dos parâmetros fisiológicos pós-cirúrgicos desse animal depois dessa castração.
tá? Então, aqui nesse caso, bati um raio-x e está nesse estado, chance de sobrevivência mínima, né? A gente faz a intervenção castrando, retirando esse tecido, porque literalmente isso aqui está podre, tá? Totalmente enfisematoso. Então, tem feto e útero enfisematoso, um processo de degradação, tá? Apodrecendo mesmo. Aqui, né, numa outra apresentação, isso aqui é um outro animal, muito parecido com aquele outro que a gente viu, tá? Isso daqui causa distocia, do mesmo modo, ali, ó, o crânio, e vocês observem que o posicionamento aqui desse feto, a cabecinha, ela tá anteroflexionada, né? Ela tá flexionada para trás, tá vendo? Então, dificilmente vai ter parto aqui, né? Os membros anteriores, eles não estão acompanhando aqui o posicionamento da região cervical, né? Eles estão voltados para trás. Então, esse animalzinho aqui tem muita dificuldade de ser parido por vias convencionais, né? Ele não, dificilmente essa cadelinha vai entrar no parto eutóxico. Existe dificuldade de parto. Então, nesse caso aqui, não espero, tá, gente? Cesariana. A gente vai ver isso ainda na disciplina de obstetrícia. Vocês vão ver no semestre que vem com a professora Beatriz e comigo. Então, a gente vai discutir as possibilidades para uma situação como essa. Mas vejam que no raio-x a gente também consegue visualizar que existe essa dificuldade, né? De novo, uma síndrome do feto único aqui, tá? Bom, falamos um pouquinho de estruturas de sistema reprodutivo. Agora a gente vai falar de algumas estruturas extra-abdominais, né? Que estão anexas ali à região de abdômen, que muitas vezes elas podem aparecer no nosso exame de raio-x. Quem são elas? E como que a gente identifica, como que a gente separa, tá? Então, lá, estruturas extras abdominais, o que são? Os tecidos moles adjacentes, pele, né? Tecido muscular, que está envolvendo ali abdômen, enfim. Os ossos, a região de coluna, que aparece na minha radiografia abdominal, de pelve, que por várias vezes, né, a gente chocou com elas aqui. Os membros pélvicos proximal, região proximal, né, do membro pélvico. O diafragma, o tórax caudal, região de tórax caudal, aquelas últimas costelinhas que a gente sempre vê ali, inclusive serve para a gente como referência para fazer medição de estômago, medição de cólon, medição de fígado, né? Então, auxilia a gente ali também na identificação dessas estruturas moles. Então, aqui nesse caso, né, o que aparece? Região de ossos pélvicos, aqui uma hérnia perineal, né? Então, ruptura da parede muscular, né, que fecha essa região de períneo, e aí o que acontece aqui? Extravasamento do que a gente tem aqui nessa região de períneo, né, no caso da fêmea, a gente pode ter útero, né, algumas estruturas moles que estão presentes aqui nessa região pélvica, tá, que acaba extravasando no caso da hérnia. Aqui, de novo, né, uma hérnia um pouquinho mais grave, tá vendo, ó, que tá se tornando um pouquinho mais ventral aqui no animal, tá? Então, aqui é já no macho. Todo mundo consegue identificar a diferença da fêmea por macho? Através daqui da uretra? Todo mundo consegue, pessoal? Sim, Pro. Então, herniação perineal, né? Uma patologia que a gente vê anexa, né? Na radiografia abdominal. Isso daqui, pessoal, quem já viu isso daqui na prática, na clínica? É uma hérnia inguinal, né? Então, aqui, região inguinal, né? Do indivíduo, né? Região de transição entre o abdômen e a região pélvica, cavidade pélvica. Aqui pode acontecer uma abertura também na camada muscular, né? Nas estruturas musculares que fecham delimitam, na verdade, essa mudança aqui de região. E aí, o que acontece? Quando eu tenho essa abertura, tem extravasamento dos órgãos que estão nessa região abdominal, que nesse caso foram. O que são essas estruturas que a gente tem aqui nessa região de hérnia, nessa herniação? Alça intestinal. Muito bem, a alça intestinal. Qual que é o risco desse tipo de patologia aqui, pessoal? Quem que se habilita? Se já tiver isso na clínica, será? Obstrução. O que pode acontecer? Encarceramento de víscera, encarceramento de alta intestinal, né, aqui na base, podendo levar a isquemia, né, nessa porção do intestino, e perda do tecido intestinal. E aí, o que pode ficar pior ainda, né? Ruptura aqui de alguma porção de alça intestinal que ficou na cavidade abdominal, em função do acúmulo de conteúdo aqui, né? Então, força o conteúdo que não consegue dar passagem, rompe, e aí leva o animal, né, um quadro de septicemia, né? Cai fezes aqui, né?
o bolo fecal na cavidade abdominal, e isso é tóxico, né? Obviamente, a longo prazo, tem bactérias aqui que vão instalar uma infecção nessa região, e a gente pode não conseguir reverter. Então, hérnias, o que é o procedimento aqui em caso suspeita de hérnia, se eu tenho uma radiografia dessa? Então, aqui uma hérnia na região inguinal. Por que região inguinal, pessoal? Porque está entre região pélvica e região abdominal, tá? Abriu-se, né, a camada muscular que protegia essa região, que separava essa região, e teve extravasamento dos órgãos da cavidade abdominal dessa região, que no caso não foram alças intestinais. O que eu tenho que fazer aqui nesse caso? Vocês lembram? Já viram? Você volta pro lugar, né? E aí você fecha a camada muscular para não... Muito bem. Então, eu faço uma herniorrafia, né? Então, reposiciono esse tecido todo aqui, faço a redução da hérnia, fecho essa camada muscular e o animal tem que passar por um pós-operatório aí de repouso e depois tá tudo bem, tá? Então, nesse caso aqui, fiz o raio-x e diagnostiquei a hérnia. Eu já falei isso para vocês lá na aula de radiografia de tórax, tenho quase certeza, de hérnia. E o raio-x é um dos exames mais bacanas, assim, para a gente diagnosticar a hérnia. Por quê? Com o ultrassom, a gente vai ver esse tecido aqui em movimento, em função da contração do abdômen do animal. E, às vezes, isso para a gente identificar que alças que estão aqui, né? Ou se só tem intestino, se tem mais alguma estrutura que extravasou, fica um pouco mais difícil, a gente visualiza. Só que, às vezes, a gente subestima, né? Porque como quando a gente está palpando, essa hérnia reduz, retorna parte do conteúdo que extravasou para a região de hérnia, de pele aqui, a gente fica com um pouco mais de dificuldade. Quando a gente posiciona o animal em estação e tranquiliza, segura esse animal intacto, sem pressionar essa região, a gente vê com mais segurança tudo que tem aqui dentro, tá? Então, a gente consegue diagnosticar de uma forma mais precisa, tá? Então, o raio-x é muito indicado para hérnia, para diagnosticar a hérnia. O ultrassom é importante também porque, para eu identificar o tamanho da abertura do canal, com ultrassom eu consigo ver essa abertura aqui, esse anel, né? A dimensão do anel inguinal, né, que permitiu o extravasamento, a herniação, tá? Aqui, nessa outra imagem, o que vocês conseguem observar aqui, pessoal? Ou não conseguem observar nada? A coluna. Quem mais? Evidente, né? Super evidente. Então, mais estruturas aqui que são anexas, né, no nosso exame radiográfico abdominal, estruturas ósseas, a gente falou da coluna. Então, aqui, fatidicamente, né, não tem nem o que questionar, eu tenho uma fratura de coluna, tá? Em região aqui de abdômen, tá? E aí, pessoal, provavelmente esse animal aqui já tem, obviamente, uma infecção medular, né? Teve totalmente, né, uma ruptura aqui de medula e uma inabilidade em posicionar de forma apropriada, né, de se manter em pé com os membros, tá? Então, gravíssimo isso aqui, né? Complexo para a gente reverter uma situação como essa daqui. E no raio-x de abdômen a gente acabou conseguindo visualizar. Todo mundo viu? Ficou claro? Sim. Essa, mais claro que essa, impossível, né? Mãe, Nós vamos ver nos nossos próximos... Mãe, quer o celular. E, filho, de novo, fala bom dia aqui para todo mundo. Bom dia. Bom dia. Gracinha. Bom dia. Ah lá, tá todo mundo tendo aula e você querendo o celular. Fecha a porta aí pra mamãe. Pode fechar a porta? Pode fechar, obrigada. Todo dia agora ele quer vir só ver vocês aqui. Pronto, tá ótimo, filho, obrigada. Então, essa imagem aqui é clássica, né? E a gente vai ver à medida que a gente for tendo as nossas aulas de sistema esquelético, que é bem mais fácil, eu particularmente acho, a gente visualizar numa radiografia alteração esquelética do que essas alterações de tecidos moles, né? Vocês vão ver que os olhos de vocês vão ficar bem mais afuniladinhos para compreender. Então, os acidentes ósseos, a gente consegue ver de uma forma bem demarcada, em função da radiopacidade maior desses órgãos, né? E quando a gente tem vascularização, né? Quando a gente tem tecido mole entre os ossos, isso acaba facilitando, como vocês veem aqui, né? Na separação entre uma vértebra e outra, a gente tem o disco intervertebral, né? Que é uma cartilagem um pouquinho com tecido um pouco mais mole, a gente consegue contar as vértebras, é uma coisa bem mais fácil da gente diagnosticar na radiografia, tá? Vamos falar um pouquinho agora de alguns complicadores na formação de imagem. Então, algumas situações em que a gente observa
uma habilidade menor ali da identificação da imagem num raio-x, tá? O que pode acontecer em alguns momentos? Que a gente já viu em todas essas imagens que eu venho mostrando para vocês desde as nossas primeiras aulas, né? Dificuldade de distinguir órgãos. Dependendo do posicionamento do animal, da idade, a gente já falou sobre isso, da quantidade de gordura que esse animal tem aderido aos órgãos, a silhueta dos órgãos, elas se confundem muito, e muitas vezes a gente nem consegue distinguir uns dos outros. Os rins, por exemplo, foi o exemplo maior dessa aula de hoje, tá? Então, animais jovens, olha lá, mesmo que estejam em condições normais, né? É mais difícil. Em função do tamanho, né, desses órgãos, tá? E aí, por estarem todos juntos ali na estrutura do animal, que é um animal pequeno, também dificulta pra gente. Animais com emaciação, né? Emaciação é um processo de perda de gordura. Quando o animal tá muito magrinho, né, em estado caquético, como a gente não tem gordura lateralizando os órgãos, fica tudo junto e misturado, tudo radiopaco ali, a gente não consegue ver nada, tá? Quando eu tenho ascite, por exemplo, né, fluido peritoneal, animal com a famosa barriga d'água, tudo fica muito radiolucente também, não consigo identificar órgão. Quando eu tenho peritonite, pancreatite, algum tipo de inflamação ali que também modifica a radiopacidade e causa aquele excesso de luz, né, quando eu tenho processo inflamatório. Na cavidade abdominal. Também tem uma extrema dificuldade de separar o que é intestino grosso, do que é intestino delgado, o que é estômago, do que é fígado, fica uma bagunça, né? Ou ainda em caso de neoplasias abdominais e ainda peritoneais. A gente viu alguns exemplos de neoplasias aqui, o último foi o do rim. Quando eu tenho uma neoplasia, vamos olhar aquela imagem ventro-dorsal lá atrás. Aqui. Quando eu tenho uma neoplasia, praticamente tudo aquilo que é adjacente ao tecido que está neoplásico, no caso aqui foi o rim, né? Fica difícil visualizar. Então, tá vendo? O excesso de luz, o excesso de radiopacidade, é como se estourasse um flash na minha imagem, né? E eu não consigo ver mais nada aqui. Não consigo identificar mais nada. Então, tem um linfonodozinho aqui, aparentemente, ó, bem aumentado, e por isso a gente está anotando ele, né? Mas dificulta demais a gente fazer o diagnóstico do restante. Tá? Então, o que complica a formação da imagem? Todos esses tipos de situações que eu apresentei aqui para vocês, tá? Então, animal jovem, né, e a diminuição da facilidade para distinguir os órgãos, né, que é diminuição dos detalhes. Então, animais jovens, animais com perda de gordura, no caso de ascite, inflamações naquela região, ou ainda as neoplasias, tá? Aqui, um gato emaciado. Vocês conseguem notar que o eixo, né, a medida do eixo maior aqui de cavidade torácica, de cavidade abdominal, é bem inferior às imagens que a gente viu anteriormente? Esse gatinho, ele tem pouquíssima gordura, é um gato totalmente caquético, né, é o que a gente chama de emaciado. Observem que tudo fica juntinho e tudo radiopaco-lucente. Radiopaco-lucente, turma? Extremamente radiopaco, né? Eu não sei se vocês vão conseguir notar, vou tentar desenhar aqui, ó. Notem lá, olha só, o fígado, né? Ali no finalzinho, né, da cavidade torácica, mas assim, totalmente mais radiopaco que os demais, né? Não tem gordura aqui, né? Ali, a estrutura de estômago totalmente deslocada também, ó. E totalmente, não sei, se a gente comparar com as imagens anteriores, né? A gente vai ver que está totalmente fora de formato, né? Do formato apropriado dos órgãos, porque eu não tenho gordura, então os órgãos, eles ficam esparramados, né? Mais flácidos dentro da cavidade torácica, dentro da cavidade abdominal, né? Os intestinos aqui, ó, também de difícil visualização, bem complicado. Aqui a gente tem a bexiga, ó, mas tá vendo, ó, confundida totalmente com o restante da cavidade abdominal aqui, mais ventral, tudo da mesma cor, tá vendo? Fica difícil a gente separar. Rinzinho mesmo, ó. A gente imagina que seja mais ou menos isso aqui, mas não fica desenhadinho como estava nas imagens anteriores. Por que isso, gente? Porque não tem gordura. E como eu falei para vocês no início das nossas aulas de radiografia, a gordura que mais nos auxilia em função. O que é a camadazinha mesmo que contorna os órgãos? Como que a gente chama? Camada. A última camada que envolve os órgãos, todos os órgãos que a gente aprendeu lá na histologia. A camada serosa, e a camada serosa é composta por
Gordura. Quando o animal tá mais gordinho, quando o animal tá mais gordinho, a gordura ela se deposita nessa camadinha serosa, né? E aí o que acontece? Fica mais marcado o contorno do órgão. Isso permite a gente ver os órgãos quando a gente vê com facilidade, tá? Como é no caso, por exemplo, dessa radiografia aqui. Vamos voltar, uma bonita. Aqui, que a gente vê baço, bem bonitinho aqui no final, né? Vou pegar uma melhor. Um animal mais gordinho. Nessa daqui a gente consegue ver bem. O estômagozinho aqui, né? O baço aqui, ó, bem delimitadinho. O que faz dessa diferença de contraste é essa camadinha de gordura que a gente tem um pouquinho superior aqui, ó, tá vendo, ó? Deixando um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais radiopaco em cima do baço, que faz separar os órgãos, pessoal. Então, se a gente não tem gordura, fica tudo radiopaco. Volta. Tudo radiopaco. E aí tudo se mistura, tá vendo, ó? Onde a gente tem líquido ou conteúdo, né, fica um pouquinho mais evidente, porque fica um pouco mais radiolucente, mas ainda assim aqueles órgãos que são o parênquima, né, que são um pouquinho mais radiopacos, a gente fica com dificuldade de diferenciar eles dos outros quando eles se encostam aqui, em função da ausência de gordura, tá? Aqui, né, nesse caso aqui, a gente tem a famosa barriga d'água, a ascite. Notem que ficou tudo um pouco mais radiopaco, né? Então, ficou a região de cólon ali, com as marcações de gases e de fezes, né? Que a gente tem, tá vendo, ó? Então, bolo fecal e gás que a gente tem nessas porções de intestino aqui. O restante, tudo radiopaco. Vocês conseguem diferenciar bexiga de rim, de fígado, de baço, talvez um pouquinho aqui, nessa radiografia, pessoal? Não Nossa, consegue, não tem como. Porque tem água aqui, tem muito líquido, então tudo ficou radiopaco, tá? Tem ascite, e aí então ficou misturou aqui, né? Toda a coloração. Só o que tem gás e um pouquinho de conteúdo aqui no meio do gás é que eu consegui diferenciar. Então, sei que são as alças intestinais. A aula de contraste que eu mandei para vocês separado, eu mandei num slide separado. Na verdade, acho que eu nem tinha mandado ela, né? Eu juntei ela nesses mesmos slides, até eu preciso conferir depois no PDF que eu mandei já tá juntinho. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de contraste abdominal. A gente falou de contraste para avaliação de cavidade torácica, tá? Então, falamos lá do BAD, como opção, né, para a gente corar ali vias aéreas, e agora a gente vai falar um pouquinho de contrastes abdominais. Então, vamos pensar em sistema urinário em primeira instância, que é um dos principais focos que a gente quer avaliar, que vocês viram quanto que é difícil avaliar a olho nu, sem nenhum auxílio, né? O tanto que é difícil visualizar as estruturazinhas, principalmente as estruturas menores, os ureteres, uretra. Então, para avaliar o sistema urinário, a gente conta com o auxílio de alguns contrastes, tá? E aí, então, quais são esses exames contrastados de sistema urinário? Então, a gente tem a urografia excretora, né, que também a gente pode ter dentro dela a pielocistografia, tá? Que a gente vai já ver aqui nas imagens. Ainda a cistografia, né, que a gente pode visualizar a pneumocistografia ou a cistografia de duplo contraste. Nós já vamos ver essa imagem. E a uretrocistografia, tá? Então, urografia excretora, cistografia e uretrocistografia, tá? No caso da urografia excretora, pessoal, o que a gente quer avaliar? Então, o parênquima renal de uma forma mais específica, né? Então, ali, né, todas as estruturas, a estrutura de filtragem glomerular, né? Aqueles ureterizinhos ali bem pequenininhos, né? Antes do ureter que vai fazer a coleta geral ali de rim, né? Então, todas essas estruturazinhas menores aqui, tá? Unidade funcional, especificamente do rim. E aí, então, faz nessa região de cálice renal, essa região que a gente chama de pielograma, tá? Fase de pielograma, para eu avaliar se existe algum tipo de cálculo aqui nessa região mais sensível, tá? Nessa região específica renal, tá? Então, a gente faz uma injeção de contraste, tá? Até que alcance, que consiga, que possa alcançar essa região de rim aqui, certo? A urografia excretora nos dá uma imagem como essa que vocês estão vendo aqui,
tá? Então, eu injeto o contraste em quantidade suficiente de pressão para avançar a uretra, a bexiga e chegar, né, aos rins. E aí, o que a gente consegue diagnosticar? Não sei se todo mundo vai ver isso aqui, mas vou precisar mostrar. Olha lá. Aqui, ó, a gente tem um cisto mais radiolucente, certo? E que tá ali bem na região cranial, né, do ureter. Então, ali, ó, bem na saída dos rins. Isso aqui, a dor disso aqui, não dá nem para calcular, para mensurar, tá? Então, ali, ó, o rim, ele tem um cálculozinho na região de ureter proximal, tá? Mais próximo ali do rim, região mais cranial. Então, tem uma litíase radiolucente, tá, pessoal? Isso na clínica vocês vão aprender as diversas formas de tratar. Existem alguns medicamentos que a gente administra, né? Que fazem com que degrade, né, esse tipo de cálculo aqui. A gente vai ter que estudar que tipo de cálculo é esse dentro da clínica, baseado na alimentação que o animal recebe e tudo mais. E aí vai quebrando aos poucos esse cálculo, né, e vão sendo eliminados aqui as pequenas porções, as pequenas partículas, né, dessa litíase ao longo da uretra até que consiga ser eliminado do ureter, até que consiga ser eliminado pela uretra, tá? Então, para isso que a gente faz uma urografia excretora, para esse tipo de diagnóstico, tá? A cistografia é quando eu não tenho interesse de corar rim, a minha desconfiança é apenas de cisto urinário, em região de bexiga, né, em região de vesícula urinária, e aí então eu injeto uma quantidade de corante que não precisa necessariamente chegar no rim, faço uma avaliação de abdômen caudal mais para a região pélvica, né, aqui no caso uma avaliação ventro-dorsal, como vocês podem ver nesse exame, e aí aqui, ó, eu consigo observar, né, uma maior coloração aqui, né, uma radiopacidade maior em função do corante, do contraste, nessa região de bexiga, para identificar se eu tenho aqui nesse caso alguns cistozinhos mais radiolucentes, tá? Que não foi o caso aqui nessa radiografia, não consegui identificar, mas eu tenho a demonstração aqui de como que o contraste, né, cora a região de bexiga. Aqui, uma pneumocistografia. O que é isso aqui, pessoal? Pneumocistografia. Quem que se habilita? O que foi injetado aqui? Quem que se arrisca a dizer? Ar. Muito bem. Então, a gente falou sobre isso, né, lá na aula de radiografia de tórax, falando de contraste. Existem alguns tipos de contraste que podem ser ar, então a gente vai injetar, a gente vai inflar uma determinada região, com cuidado e critério, obviamente, né? Então, a gente coloca uma sondazinha aqui nesse animal, né? Aí a gente injeta ar através da sonda, obviamente, e bloqueia a sonda, fecha esse canalzinho aqui com ar, né? E a gente submete o animal à radiografia. Então, nesse caso, é para quando eu quero identificar cistos radiopacos, né? Posso fazer os dois tipos de contraste para avaliar a bexiga, por exemplo. Tá? Então, nesse caso, injeto ar, obviamente, radiopacos não, desculpa, radiolucentes, radiopacos mesmo, né? Aqui eu vou injetar ar, e aí eu vou ter, então, né, uma maior radiolucência dessa bexiga, tá? Aumenta a radiolucência, ela fica mais escura, radiotransparente, com ar, e aí eu consigo identificar pequenas partículazinhas, como a gente vê aqui em cima, ó, esse pontinho aqui, que podem ser cistos ou pequenas formações, né? As pequenas litíases ali, radiolucentes, certo, pessoal? Desculpa, radiopacas, né? Aqui eu tenho radiolucência. Certo, Pro. Certo? E aqui o duplo contraste, né? Quando eu uso tanto ar, né? Um corante com ar aí para eu aumentar a radiolucência desse órgão e também um corante radiopaco, tá? Um composto radiopaco para eu fazer os dois tipos de coloração, tá? Para tentar identificar alguns cistos que podem variar aí na sua formação, tá? Então, nesse caso, eu também posso utilizar esse tipo de corante, tá? Nesse caso aqui, pessoal, foi realizada uma uretrocistografia, né? Então, injetou um corante e avaliou a região, tanto a região pélvica, né, a região de bexiga ali mais abdominal, quanto a região pélvica. Então, bastante contraste para ocupar toda a região de
uretra. E o que vocês observam aqui nessa imagem? Vocês conseguem observar? Vocês conseguem identificar a alteração aqui? Presença de... Mamãe, Aqui, ó, só para vocês entenderem, né? A Mamãe. gente conseguiu... Filho, vai lá com o papai, a mamãe tá dando aula. por eu favor. machuquei minha bundinha. Então tá, vai lá pro papai fazer um carinho. Tchau. Tchau. Agora aprendeu o caminho. Então, gente, olha só. Melhor Aqui, da ó. aula é ele, É. professora. Oi? Melhor da aula é ele. É. Isso é porque ele viu que vocês estão aqui, escutou, né? Aí ele quer aparecer agora. Então, aqui, ó, a gente tem a bexiga, como vocês estão vendo. E aqui, pessoal, a gente tem a uretra. Aqui, ó, a gente vê que é a próstata, tá? Aparentemente bem aumentada. E aqui a gente tem uma ruptura, tá vendo, ó? Vocês conseguem ver que extravasou o conteúdo do contraste aqui? Todo mundo consegue ver isso? Sim. Então, o que pode ter acontecido aqui? Provavelmente eu tinha um cálculo uretral na base aqui da próstata, teve um processo inflamatório aqui, isso fez aumentar toda essa região, tá? E aí a ruptura, tá? Então ficou tão grave que rompeu. E aí quando a gente injeta o contraste, ó, a gente vê esse estilhaço aqui, como se fosse uma tinta que a gente joga na parede e esparrama. Vocês conseguem ver essa similaridade? Tem uma ruptura nesse caso, tá? Então, o que a gente pode achar, pessoal, quando a gente faz um exame contrastado do sistema urinário? Avaliando o contorno do preenchimento, né? Então, a gente pode ver aqui, né? Se o contorno está regular, se está irregular, né? Se eu tenho, por exemplo, uma má formação em alguma das regiões aqui da bexiga, da próstata, enfim, dos ureteres, no caso da uretrocistografia que a gente viu lá atrás. O tempo de passagem, né? A gente pode ir radiografando, fazer 2, 3 laterais, à medida que o contraste vai avançando, né? O tempo que ele leva até alcançar a bexiga, né? Então, a gente vai injetando aos poucos, vai fazendo várias radiografias simultâneas, né? Só para vocês compreenderem, né? A radiografia contrastada, ela é algo que exige um pouco mais de cuidado e também de imagem, né? Então, a gente vai fazendo várias radiografias ali, né? Várias projeções, para a gente avaliar o trajeto, né, daquele contraste. Os pontos de obstrução, então, onde o contraste para, né, então, por exemplo, ó, vocês vejam que aqui, né, ele deu uma esparramada, obviamente que o pouquinho que extravasou alcançou ali a vesícula urinária, né, a gente viu, só que existe uma ruptura aqui, interrompeu, né, então dá para a gente notar que tem uma interrupção, olha lá, extravasamentos, rupturas de bexiga e uretra, né, o uretral é raro, né, mas pode acontecer. Então, aqui, ó, uma ruptura de ureter, pessoal, né, ali, ó, a gente injetou, né, o contraste, e o que aconteceu? O contraste parou nessa região, não conseguiu avançar, né, o pouco que avançou em ureter, corou, foi lá nos rins, olha aqui, ó, vocês veem que tá corado aqui, mas existe uma interrupção entre o ureter e a vesícula urinária, a bexiga propriamente dita, e tem muito corante aqui. Quer dizer, teve uma ruptura de ureter, que é rara, tá? Mas pode acontecer. E a ruptura de bexiga? Olha isso aqui. Olha o contraste. Adentrou cavidade abdominal sem dó, né? Então, ali, ó, é um macho, a gente inseriu o contraste, perdão. O contraste foi, né? Passou pela próstata, uretra, a hora que chegou na bexiga, cadê a bexiga, gente? Cadê a bexiga? Já era. Passou aqui da uretra, né? Da porção mais proximal da uretra e já se esparramou por tudo. Ruptura de bexiga, certo? Todo mundo consegue ver? Sim, Pro. Sim, E aqui, ruptura de uretra pélvica, né? Ali, ó, nem chegou a corar a bexiga, né? A uretra, aqui ainda na região pélvica, a gente injetou o contraste. A hora que chega aqui no finalzinho, onde a uretra ia se inserir aqui, né? Próstata, passou pela próstata, inserir na bexiga, a gente vê que tem uma ruptura, quer dizer, não cora bexiga, não cora nada, é uma ruptura de uretra pélvica, tá? E agora, falando um pouquinho sobre os contrastes abdominais em sistema digestório, tá? A gente falou do sistema urinário, né, que é um auxílio tanto, né, na nossa rotina para avaliar, a gente vai fazer alguns exemplos lá nas nossas aulas, e aí falando um pouquinho agora de contraste abdominal para sistema digestório, tá? O que seria, né, um exemplo? Indicações, né? Quando que eu vou indicar
o uso de um contraste para avaliar sistema digestório, pessoal. Quando eu tenho vômito recorrente, o animal vomita, vomita, vomita. Alguém me mandou uma imagem, vocês mandaram lá no grupo, né, da bolinha que o animal ingeriu, né? O animal vomita, vomita, não consegue identificar a causa, não tem suspeita de verminose mais, ou mesmo que tem, não está comum, né, essa êmese. Está tomando antiemético e não resolve. Vamos fazer um contraste para ver se está tendo, se tem alguma obstrução, se tem ruptura, né? Então, usa-se o contraste. Diarreias refratárias ou recorrentes também. Aquela diarreia refratária, ela dá por um período, cessa e de repente ela volta, né? Dá por um período, o animal tem as fezes restabelecidas e de repente volta a diarreia, tá? Hematêmese, o que é hematêmese, pessoal? Quem que lembra? Vômito com O sangue? Muito bem, vômito com sangue. O que é indicativo de vômito com sangue? Quando o animal está vomitando sangue, o que vocês desconfiam? Pode errar, pode chutar, inclusive. Pode ser úlcera. O que mais? Úlcera. O que mais? Vamos fazer nosso raciocínio clínico aqui. O que mais? Alguma coisa pode ter machucado. Um corpo estranho. O que mais? Neoplasia, né? Então, coisas que podem estar obstruindo ali a região de esôfago, estômago, né? Ou uma úlcera, uma lesão úlcerogástrica, né? De esôfago também, né? Pode culminar, né, em hematêmese. Então, isso tudo, o contraste, ele ajuda a gente a diagnosticar. Suspeitas de corpos estranhos, né? Que a gente normalmente a gente tem essa suspeita, né? Quando a gente usa um contraste. Neoplasias no estômago, que eu já falei, tá? Que relaciona hematêmese ou no intestino, suspeitas de obstrução intestinal ou ainda massas abdominais e também hérnias, né? Se a gente injeta um contraste, por exemplo, que vai atingir o intestino e a gente vê que esse contraste vai acompanhar a região de herniação, inguinal, herniação pélvica, a gente vai saber que aquilo é uma hérnia, né? E que realmente está acontecendo extravasamento de víscera, tá? Bom, tem que ser evitada em pacientes que eu tenho suspeita de ruptura ou perfuração de estômago ou do intestino. Por quê, pessoal? O sulfato de bário, que foi a substância que eu indiquei para vocês, né? Na cavidade peritoneal, ele pode estimular a formação de granuloma. Quem lembra o que é o granuloma? Vocês lembram disso? Vocês já aprenderam patologia cirúrgica, patologia clínica? Sim ou não? Não? Pode responder que não tem problema. Já sim. Vocês lembram o que é granuloma, então? Eu não lembro, não. Pessoal, eu parei aqui um segundinho para eu tentar adicionar o Gabriel na aula. Ele já está adicionado, na verdade. E ele já até assistiu, mas ele disse que está com dificuldade de entrar. Eu olhei aqui meu celular agora. Ele trocou o e-mail. Vamos ver. Vamos voltar aqui para nossa aula. E aí, pessoal, o que acontece, né? O sulfato de bário, ele estimula a formação desse granuloma. O granuloma, pessoal, é uma cicatrização não desejada, né? Então, começa a formar um tecido ali que ele não evolui de uma forma apropriada para cicatrização de tecido. Então, o que acontece? Vira aquela cicatriz, né? Uma cicatriz incidente, né? Então, vai ficar aquilo ali, aquela ferida incidente, na verdade, sem cicatrização apropriada. E isso não é legal, tá? Isso vai desestabilizar, né, toda a questão fisiológica ali daquela região de peritônio, levando a uma peritonite, que vocês sabem que pode culminar com choque, inclusive, tá? Então, o ideal é que quando a gente suspeite de ruptura ou ainda de perfuração, a gente não use o contraste.
pode acontecer de eu ter usado o contraste e ter diagnosticado por um acidente. Mas se na minha avaliação eu suspeito de ruptura, né, tenho suspeita de ruptura, somando o histórico com a minha avaliação clínica, com o meu exame, com o meu hemograma, né, e com eu posso coletar, né, fluido abdominal, intraabdominal, e avaliar se eu tenho essa suspeita, então não uso o contraste, tá? Porque eu posso formar ali granuloma, e é uma ferida, e que é de difícil cicatrização, tá? Ou ainda, nesse caso, o que eu posso usar, né? O contraste iodado. Então, por exemplo, tem uma suspeita, só que eu preciso do raio-x contrastado para eu ter uma avaliação melhor. Ótimo, vou usar o contraste iodado, tá? Que foi a outra opção que eu dei para vocês na aula passada, tá? O que eu preparo do paciente? Preciso que ele esteja no jejum de 24 horas. De nada vai adiantar eu fazer o contraste, bater o raio-x com o paciente que tem ingestão um período inferior a 24 horas de alimento. Isso vai fazer aquele confundimento que a gente já viu, né? As vísceras, o conteúdo, né? Das alças intestinais, do estômago, ele vai transcender ali o posicionamento das vísceras de forma geral. Eu não consigo avaliar de uma forma precisa. E o contraste em contato com as fezes, ele vai aumentar a radiopacidade daquela imagem e vai somar essa radiopacidade, uma alça com a outra, vai ficar aquela estrutura semelhante a uma CIT, tá? Então, não é legal. Não posso fazer isso sem jejum, tá? Enema, né? O que é o enema? A gente já falou sobre isso. A gente pode usar, no caso do paciente que não fez jejum, né, um paciente acidentado, aquele paciente que chega para atendimento, a gente precisa fazer o raio-x, que teve uma lesão, sofreu um atropelamento, a gente faz o enema. O que é o enema? Pega uma solução salina, aqueço ela em banho-maria, tá? E aí injeto essa solução salina por via retal, e isso automaticamente vai causar a diluição das fezes que eu tenho ali em trato intestinal e eliminação. E aí, então, eu posso proceder, né, a aplicação do contraste para fazer o exame, tá? Bom, muitos medicamentos que a gente utiliza, pessoal, podem causar alteração de motilidade do trato intestinal. Então, é muito importante que o técnico de radiologia, o cara que vai fazer a radiografia para a gente, ou o veterinário, seja informado daquilo que foi utilizado. Então, por exemplo, usei uma solução salina aquecida, usei um supositório, usei sei lá, soro fisiológico, enfim. Porque ele tem que entender, né, como é que vai estar aquelas estruturas ali para ele fazer a leitura do raio-x, certo? Então, no caso, a solução salina, ela não interfere nessa nossa avaliação radiográfica, por isso ela é a mais apropriada, tá? Eu deixei aqui um link para vocês, pessoal, para quem tem curiosidade, quem quiser estudar hoje à tarde, aproveitar aí a nossa aula como um gancho para fazer um estudo paralelo, estudo adicional, o site da DUI Diagnóstico. Eu vou até lá para mostrar para vocês, só para vocês verem que legal e que bacana que é para guiar os nossos estudos, tá? Vamos lá. Deixa eu abrir para vocês aqui uma janela. Antes que a gente avance, para eu mostrar. Vocês não estão vendo a minha tela não, né? Não, Pro, tô vendo você só. E agora estão, né? Agora sim. Isso. Então, a gente vai lá na página do iDiagnóstico, olha lá, ó. Do iDiagnóstico por imagem, tá? Na verdade, o que eles fazem, né? Eles fazem exames, né, em animais, tá? Alguns exames até bem específicos, ó, exames cardiológicos e tudo mais. E aqui, pessoal, eles têm algum material, tá vendo? Ó, dentro de cada uma dos temas, eles têm um material que fala a respeito do exame de radiografia, formas de preparo, olha lá que legal. Radiografia de displasia para fins reprodutivos, o tipo de jejum que tem que ser feito, né? Exame para esofagografia, gastrografia, trânsito intestinal. Então, olha, o que tem que ser feito de jejum. Então, tá vendo? É um manual, né? Para os diversos exames que a gente tem de diagnóstico por imagem se tratando de radiografia. E os demais também, ali, ó. Ultrassonografia, tá vendo? Então, para cada um deles, eles têm o que é o preparo. Então, é um canal super legal para a gente estudar, tá?
a gente lembrar aqui, né? Eu sei que está difícil o acesso, nem todo mundo tem livro de estudo, e eles disponibilizaram esse conteúdo, que eu particularmente acho super bacana, né? Então, até para facilitar para o próprio cliente, né? Eles já deixam ali como é que funciona o exame e o manual, né? Do que o paciente tem que fazer, tá? Então, é uma página super legal para vocês gravarem aí, para vocês terem como material para estudar. Então, ali, ó, tem uma unidade da empresa em Contagem, uma em Pampulha e uma em São Lucas, né? Então, aqui, a pessoa, aqui, ó, preparo de novo para o exame, né? Para o tipo de exame que o paciente foi requerido, enfim, fala um pouquinho de cada um dos exames que eles fazem lá, ecocardiografia, que a gente vai ver, cardiologia clínica, eletrocardiografia, também a gente vai ver isso, e a radiografia, que é o que nós estamos tratando nessas nossas aulas últimas, tá? Então, para quem tiver curiosidade depois, vale a pena visitar aqui o site da DUI Diagnóstico. Vou deixar o link atual, para facilitar, aqui no nosso chat da aula de hoje, tá? Antes da gente seguir. E aí, vamos voltar lá para os nossos slides. Aqui. Aqui. Então, voltando lá, né? O que a gente vai fazer? Constatou que foi feito o jejum? Foi respeitado o período de jejum apropriado? O que a gente vai fazer? Administrar o material de contraste. Quais que são as formas da gente administrar pensando numa avaliação do sistema gastrointestinal? Bom, pode ser através diretamente da boca, oral, tá? Boca, dependendo do estado do animal, né? Se não precisou sedação, a gente pode inserir ali, fornecer via seringa, enfim. E aí o paciente engole lentamente, e aí isso evita a aspiração de material de contraste pela traqueia e pelos pulmões. O nosso exame vai ficar muito mais seguro, né? A certeza de que apenas vai ter conteúdo de contraste no trato gastrointestinal. Ou ainda, se é um animal que precisou ser sedado, tá? Um animal que veio de um acidente, um histórico de acidente, atropelamento, por exemplo, a gente vai precisar usar da sonda gástrica, tá? Então, vou ter que passar a sonda nesse indivíduo. Para quando a gente vai usar contraste iodado também, né? Tem um animal que eu tenho suspeita de ruptura, tá? De estômago, ruptura de intestino. Vou usar o iodo, né? Vou usar contraste iodado. Ele é amargo, então não é palatável, o animal não vai aceitar. Então, lembrando que aqui o bário, né? Não sei se vocês vão lembrar de lá da nossa aula de contraste, a segunda aula de radiografia, ele tem um gostinho de framboesa, tutti-frutti, né? A gente consegue, mais palatável, o animal vai ingerir. Nesse caso, não. Então, a gente usa a sonda a sonda gástrica nesse caso, tá? Técnica contrastada, né? No que ela consiste? O que eu vou usar? O sulfato de bário, que foi que eu já apresentei para vocês, a dose. Gravem sempre essa informação, né? Anotem, né? Uma coisa que a gente vai precisar usar na rotina, que vocês sempre vão ser perguntados. De 12 a 16 ml de solução por quilo de peso vivo do animal, para sistema digestório, tá? Então, realiza uma sequência de radiografia após a administração. Então, realiza a administração, bato uma radiografia, normalmente 15 minutos depois posso fazer uma próxima, 10, 15 minutos depois uma próxima, tá? Vou conseguir alcançar aí o sulfato de bário por todo o trânsito gastrointestinal, tá? Tempos de realização do raio-x, né? Eu falei lá atrás, mas está anotado aqui para vocês gravarem também. Para o cão, né? No minuto 0, administrei o contraste, no minuto 0, faço uma projeção VD, vento dorsal, uma lateral direita e uma lateral esquerda. 15 minutos depois, uma VD e uma lateral direita. 30 minutos depois, uma VD e uma lateral direita. 60 minutos, VD e lateral direita. 2 horas, VD e lateral direita. 3 horas, VD e lateral direita. 6 horas, VD e lateral direita. Vocês veem que vai ficar meio carinho aqui o exame de raio-x, né? Mas é extremamente importante. No gato, o trânsito gastrointestinal do gato, ele é mais curto, né? Então, ele demora menos tempo. O contraste, ele demora menos tempo do começo do trato gastrointestinal até o final dele. Então, com 0 minutos, eu faço as 3 projeções. A VD e as laterais, né? 5 minutos depois, eu faço de novo uma VD e uma LD. 15 minutos depois, de novo. 30 depois, aí vou diminuindo um pouquinho o tempo, né? Mas as primeiras, elas têm que ser menos espaçadas, como vocês estão vendo aqui. Certo, pessoal? Gravem essa tabelinha também, isso aqui é importante.
quando vocês montarem as vossas clínicas aí, ou forem solicitar um exame de raio-x com um técnico de radiologia, nem sempre o técnico ele é especialista nas áreas veterinárias, né? Ele presta o serviço, então, para instruir e preparar o técnico, a gente precisa ter em mente essas questões aí do tempo de trânsito da solução de contraste no trato gastrointestinal, certo? Todo mundo anotou? Estão cansados, né? Quando começa a ficar quietinho. Vocês querem fazer um intervalo? Deixa eu olhar aqui. Quantos minutos mais ou menos a gente ainda leva para terminar essa aula? Pessoal? Oi, Pro. Oi, Pro. Se for demorar muito, acho que é melhor. É melhor. Acho que a gente leva uns 40 minutos ainda. Vou fazer o intervalo, pode ser? Tá bom. Pode. Então tá bom. Uma paradinha de 10 minutos. Vou pegar uma garrafa de água, vocês também vão ao banheiro, a gente já encontra. Tá bom, então.